Seja muito bem-vindo ao nosso canal Clube do Sobrevivencialismo. Hoje estaremos falando sobre uma situação muito especial. Hoje estaremos falando sobre como improvisar iluminação em situações de emergência. Sim, situações de emergência. Vai que aconteça de você ficar sem luz aí e isso pode se estender por um tempo maior do que previsto. Então, hoje falaremos como você pode fazer aproveitando o que você tem em sua residência. Vamos lá? Infelizmente, estar no escuro é uma situação que o ser humano não gosta muito, pois nós nunca sabemos o que podemos estar vivenciando ou esperando na sequência. A escuridão é um elemento bastante crítico para nós. Assim, nós temos que estar prontos para nos prepararmos. Assim, precisamos estar prontos para reagirmos a qualquer situação e termos algum tipo de iluminação para nos auxiliar. Hoje temos muitas opções para estar nos auxiliando na questão de iluminação. Sim, são situações de emergência, mas sempre é bom estarmos preparados. Não esperamos ficar no escuro completamente, mas infelizmente os nossos sistemas de geração de energia e transmissão podem sofrer avarias e por isto é muito importante estarmos preparados. Olhem a situação que ocorreu no norte do nosso país. Ontem, assistindo um vídeo, eu vi que uma pessoa referenciou que há alguns anos atrás, na Argentina, em Buenos Aires, alguns bairros de Buenos Aires chegaram a ficar até um mês sem energia elétrica. Então, sempre é bom estarmos preparados, pois uma emergência poderá ocorrer. Neste vídeo, queremos tratar sobre iluminação, mas iluminação de emergência, que você pode ter aí na sua residência em situações que você não previu. Por isso, a iluminação não é a iluminação convencional, que você poderia obter com lanternas, lampiões e outros aí, que nós preparadores geralmente temos em nossa preparação. O primeiro equipamento que estarei falando é o equipamento mais comum que quase todo mundo possui aí à sua mão, ou seja, o celular. Sim, o celular. Em uma situação de emergência, sim, o celular é um equipamento multiversátil, ou seja, ele também tem a função de lanterna, mas em uma situação de emergência, tome cuidado, pois pode ser que você não consiga recarregá-lo. Eu posso utilizá-lo como uma lanterna, como uma fonte de iluminação. A iluminação somente com a tela ativa não é muito interessante, pois eu nem consigo pegar pela filmadora. Sim, consegue fazer alguma iluminação, mas não é muito efetiva. Consigo ver aqui, no vídeo não consegue visualizar, só uns reflexozinhos, mas não é muito efetiva esse tipo de iluminação somente pela tela do celular. Já utilizar a lanterna do celular é uma boa opção. Como você pode ver, eu consigo ter uma boa iluminação, certo? Inclusive a uma distância relativamente boa. Mas o risco que eu corro é de acabar rapidamente a bateria do celular. Mas em uma emergência é melhor ter alguma iluminação do que não ter nada. É uma opção que é interessante você ter à mão, pois é um equipamento moderno e que quase todo mundo temos à nossa disposição. Quase todo celular moderno tem a função lanterna à sua disposição. Somente fica a ressalva que temos que cuidar, pois o consumo de bateria do celular é bastante alto nesta situação. Um outro item que eu posso estar utilizando em uma situação de emergência e que muitos têm em sua residência, sim, não é a melhor situação para estar utilizando e é meio trambolho, é meio grande, meio ruim de se utilizar, é a situação de notebooks.
Sim, notebooks é um equipamento que de repente pode ser que você tenha em casa e em uma última situação, o último caso, é um equipamento que eu também posso estar utilizando para iluminar. Vamos ver aqui a situação do meu notebook. Veja, a tela do notebook me ajuda a iluminar o ambiente também. Não é a melhor opção? Não é a melhor opção para você estar iluminando. Mas eu consigo ter uma pequena visualização do que está acontecendo ao redor, certo? Estou aqui falando de situação de emergência, mas a tela do computador, do notebook no caso, também pode servir como uma fonte de iluminação em situações emergenciais. A iluminação é boa com a tela do notebook? Não é. Mas é sempre uma ferramenta a mais que você pode estar utilizando, principalmente se ele tiver uma carga boa. Assim como um notebook, nós podemos também ter um tablet como uma situação de emergência para iluminação. Mas a iluminação, como um notebook, somente pela tela, ela não é muito forte. Mas é uma situação que você pode estar utilizando por 2, 3 horas, de repente, em uma situação emergencial. Lembrando que nada substitui uma boa lanterna, um bom lampião, um bom sistema de iluminação de emergências. Mas estas são dicas que podem ser úteis em uma situação de emergência. Aproveite-as. Veja como estão seus equipamentos. Mantenha sempre com as baterias carregadas, pois nunca se sabe quando uma situação emergencial pode ocorrer e você ficar sem luz. Uma boa outra opção para iluminação é para quem tem smartwatch e que tem a função lanterna. Não tem uma iluminação muito forte, mas é uma situação de emergência e também fica a ressalva do consumo muito alto da bateria do smartwatch. Veja que neste smartwatch eu tenho a opção lanterna. Não ilumina muito, mas já é um auxílio, como você verá a seguir. Este é o modo lanterna. Vamos ver qual a sua iluminação. Esta é a iluminação do smartwatch. Vamos ver, ó. Ele não tem uma iluminação muito forte, mas você já consegue ver melhor do que pela tela do celular, não pela lanterna do celular. Então você pode ver, ó, tem um alcance, consigo ver a mesa, certo? Vocês não conseguem ver, mas eu consigo ter noção do que tem aqui, certo? O meu computador, tudo, eu consigo ver proximamente as coisas que estão aqui, com uma iluminação muito fraca, sim, mas é possível ver e você não estará totalmente no escuro. É mais uma opção para iluminação, porém, de novo a ressalva, há um gasto enorme da bateria do smartwatch. Temos ainda a opção tradicional, ou seja, as velas. Sim, muitas residências têm velas, e eu inclusive recomendo que você tenha pelo menos 2, 3 pacotes de velas para uma situação emergencial. Nós já falamos das velas no nosso vídeo sobre EDC improvisado em sua casa, com o que você tem na sua casa. É importante você ter esse tipo de material em sua residência. Vamos dar uma olhadinha como funciona. Antes de mais nada, você vê essa vela laranja? Sim, às vezes nós temos velas decorativas que também podem ser utilizadas em situações de emergência. Não se esqueça, é sempre uma opção. Se você optar pelo uso de velas, recomenda-se que você tenha alguma embalagem, algum prato, alguma situação aí resistente ao fogo e que você possa estar grudando a vela nesta superfície para que se corra menos risco de se
propagar o fogo em algum ambiente. Então, recomenda-se que você pegue, esquente o fundo da sua vela ali, derreta ela e possa estar grudando nesta superfície. Assim você terá mais segurança no manuseio e você evitará estar se queimando. Vela é um elemento importante, mas sempre é importante você tomar cuidado com a sua segurança. E, principalmente, evite deixar velas acesas perto de crianças ou com as crianças mexendo nelas. Você pode ver que o poder de iluminação de uma vela é relativamente bom. Não é uma iluminação de grande distância, mas você consegue ter uma boa noção do que está ocorrendo no seu ambiente. Eu consigo ver as coisas para que não provoque nenhum acidente. A iluminação está tranquila com esta vela que estou utilizando. Para terminar este vídeo, eu gostaria de deixar uma dica bastante legal, uma dica bônus para você. É um custo relativamente baixo e eu acho que hoje é uma das melhores opções. Inclusive eu deixo no meu quarto uma situação dessa montada para que qualquer situação emergencial que ocorra uma falta de luz à noite enquanto estou dormindo, eu seja despertado por essa situação. Olha só, estou falando de luz de emergência. Sim, hoje ter uma luz de emergência é relativamente barato e é só ligar na tomada que ela já está funcionando. Uma luz de emergência pode durar até 6 a 8 horas de atividades contínuas. Olha o seu funcionamento. Estarei simulando agora aqui com esta tomada. Se ocorrer algum corte de energia, instantaneamente a luz de emergência é acionada e isso ilumina relativamente bem o ambiente que você está. E como eu salientei antes, ela aguenta de 6 a 8 horas, dependendo do nível de potência da iluminação que você deseja, pois geralmente tem um modo forte e um modo fraco de iluminação. É um equipamento relativamente barato. Se a energia retornar, ela desliga automaticamente. É o que farei desligando aqui o ambiente. Uma outra vantagem desse tipo de lanterna de emergência, de luz de emergência, é que eu posso pegar, retirar ela da tomada e serve como lanterna também para os ambientes. Posso estar transportando ela, ou seja, eu tenho uma lanterna e uma luz de emergência a um custo relativamente barato. Como falei, aproximadamente R$30 nos dias atuais. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desta última dica, que ela é bastante legal. Uma luz de emergência pode lhe auxiliar em muitas situações que possam vir a ocorrer, além de ter uma vida útil bastante interessante. Uma luz desta, aguentando 6 a 8 horas, quase você passa uma noite. Não se esqueça, em situações de emergência, eu não tenho que estar utilizando, ligando a luz o tempo todo. Tenho que ter a luz para os momentos certos, os momentos que eu preciso. Sempre é bom termos redundância no sistema de iluminação. Como você pode ver, eu tenho alguns sistemas de energia, inclusive de carregamento solar, como o GD Plus e este lampião com carregador solar. Além de ter bastante pilhas para também abastecer as minhas lanternas, tanto pilhas comuns como pilhas recarregáveis, e inclusive alguns equipamentos com pilhas melhores, tipo modelo 18650. Se você gostou deste vídeo,
curta, compartilhe, encaminhe aos seus amigos, pois todos nós podemos estar correndo risco de sofrer um apagão, uma falta de energia. E estas dicas podem ser legais. Obrigado.